Sim, e acho que esse seu caminho internacional, além de ser uma estratégia muito interessante para sua carreira, também é uma validação do Sim. tipo, lá fora ninguém sabe, Não, gente, entendeu? só pra Então eu vocês... passo por meu mérito. Exato. Pra vocês entenderem, assim, a gravidade disso, né? Ou a injustiça que às vezes pode ser colocada nesse rótulo, as pessoas estão chamando a Fernanda Torres de Nepo Baby. A gente viu isso acontecer, né? Uma atriz Sim. indicada ao Oscar, sabe? Se for no meme, eu entendo. É. Na piada, beleza. Mas se for pra desmerecer o trabalho dela, o talento dela, o esforço... Então, e que absurdo que é isso, entendeu? É. O quanto essa mulher é genial. Um poço de cultura, né? Uma autora... Tudo, ela faz tudo. Diretora, ela é inacreditável, né? Ela é uma de um inspiração. talento, inspiração, de um talento absurdo. Ela teve que se explicar. Perguntaram pra ela, você é Nepo Baby? Meu Deus, isso é uma ofensa. É uma ofensa pra aquela pessoa, pra aquele trabalho. Mas eu entendo que existe. Então, assim, às vezes a gente tem que, sabe, levar na cabeça por uma coisa que eu sei que não foi eu que criei. E também porque sempre a gente vê o resultado, e como você falou assim, eu trabalhei durante um ano dessa forma. Isso ninguém vê, né? O famoso quem vê close não vê corre. Né? Exato. E a pessoa vê o resultado, então ela tá vivendo a vida dela integralmente e vendo só o seu resultado, né? Sim. Assim como o contrário, todo mundo está vivendo integralmente e vendo só o resultado do outro. Eu lembro que teve um tempo eu tava saindo de casa, eu tava esperando o Uber assim, passaram 2 caras conversando, e aí então eu peguei a conversa deles durante 10 segundos que eles me passaram, né? Um pouquinho antes de chegar em mim e um pouco depois. Eu acompanhei por 12 passos a conversa deles. E aí eles estavam, assim, os dois de mochila, provavelmente saindo do trabalho, e um falando pro outro assim, não, deu uma revolta, porque a gente trabalha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o pessoal faz um vídeo, e faz videozinho, não sei o que, e fica fácil, bababá. E aí, óbvio que eu não falei, porque, enfim, né, cada um com a sua realidade, mas eu pensei assim, mas se é tão fácil, por que você não está fazendo? Se é tão óbvio de fácil, se é tão ridículo de fácil, se é só um videozinho, dá pra você fazer também. Né? Sim. É porque não é só isso. Não tem noção É do claro rolê. que vai ter a pessoa que vai fazer um vídeo e vai viralizar. Vai, porque a internet é uma maluquice. Mas se ela viralizar com um vídeo e não fizer mais nada da vida, não vai acontecer mais nada também pra ela. Não vai ser uma profissão. E esse vídeo nem vai dar retorno financeiro. Exatamente, não vai dar nem retorno financeiro. Então, mas quando passou, eu fiquei assim, caramba, as pessoas realmente não têm essa noção de que, cara, exige também. A gente fala muito isso. Antes, eu dei aula durante 10 anos. Então, eu era professora. Eu tinha horário de entrar e horário de sair. Hoje, eu trabalho muito mais, em muito mais tempo. É porque agora eu amo o que eu faço e não mais me horas custa. de trabalho, né? Mas o quê? A gente acorda no celular, vai dormir no celular, é final de semana, é feriado, é o que você falou, não tem, né? Eu não consegui, eu tentei muito investir bastante nessa, sei lá, no que seria ator influencer, né? Tipo, e produzir Criação de conteúdo. conteúdo. Eu queria produzir conteúdo. E aí eu pensei, eu vou produzir conteúdo do quê? De uma coisa que eu gosto. Então eu vou produzir conteúdo de cinema, de série. Beleza, fui pro TikTok. Só que assim, pra eu produzir conteúdo de um filme, eu tenho que assistir todos, eu tenho que resenhar todos, eu tenho que estudar, porque eu também não queria falar o que todo mundo tava falando, eu queria trazer alguma informação, trazer informação com profundidade, porque também aí sou eu, né? É o que eu gosto de ouvir. Eu queria trazer algo que eu gostaria de ouvir. Então, ia estudar. E aí depois tinha que sentar, gravar, editar. Então, assim, eu demorava 9 horas do meu dia pra fazer um vídeo de, sei lá, 7 minutos. Sobre um filme ou Sobre sobre um um ranking filme. de filmes. E tá bom E ainda, eu queria 9 horas fazer- tá bom ainda. né? E eu Tá queria bom fazer, ainda. sei lá, pelo menos 2 vídeos por semana. Sim. Eu não consegui dar conta do ritmo, entendeu? Então, assim, realmente, só fala isso quem não sabe fazer, quem nunca tentou fazer, né, no caso. Exato. Levar isso como trabalho. E da minha né? profissão é a mesma coisa. As pessoas acham que a gente chega lá, que a gente entra pra gravar novela e fala o que a gente tem vontade, ha, hu, que não tem Ou estudo, que, que não tipo, tem... são 2 horinhas ali. 2 horas ali que você vai e entrega, e que não tem estudo, embasamento. O trabalho do ator é muito complexo nesse sentido, porque ele não tem fórmula, né? Então, você tem que desenvolver suas ferramentas, né? É um trabalho constante. Sim, e com uma câmera aqui, ó. Fora isso, né? Você tem que conhecer seu corpo, entender de câmera, entender de foco, entender de enquadramento. Tudo isso faz parte do trabalho do ator. Entender de continuidade. Muitas vezes a gente trabalha junto com a continuidade.
Falo, não, essa hora eu estou falando, enquanto eu faço assim com o meu dedo, depois eu ponho na cintura, depois eu vou coçar o olho, eu tenho que saber repetir isso. É responsabilidade do ator isso. Sim. Tem uma cena, você deve ter visto porque esse corte rodou muito. Uma cena antiga da Fernanda Montenegro que estoura uma lâmpada em cena. Eu adoro ela- essa cena. E todo mundo trava achando que o diretor vai mandar cortar e ela segue dali, tem problema não. Aí ela fala, chama a empregada, né? é. Ela dá o grito, isso aqui. Não, continua contando o que tá falando, tem problema não. Foi só um negócio aqui, isso aqui. maravilhosa. Arlete. Cara, Mas por que ela faz isso? Ela vem do teatro. Exato. aqui ó. A E Fernanda tá a Letícia Montenegro- Sabatella ali, eles ficam meio desconcertados, mas seguem também. A Fernanda Montenegro é uma atriz de teatro. E no teatro você não pausa, não corta. Exato, tipo, qualquer outro meio, né? Qualquer outro meio que não seja o teatro, ele não é, o resultado final não é do ator. É do editor, é do diretor, Sim. que vai enfiar lá um monte de coisa, a trilha e tal, não sei o quê. Você só faz seu trabalho ali e você não sabe como aquilo vai ser inserido. E muitas vezes um montador, né, que é o editor de um filme, por exemplo, ele muda totalmente a ordem do filme, porque ele quer fazer o que é melhor para a história. Então, o trabalho do ator ele é realmente uma peça de uma engrenagem muito maior. No teatro, e aí é o único lugar onde isso acontece, a responsabilidade é toda do ator. Quem edita no teatro? Quem faz a edição? O público. Porque ele está olhando para o quadro geral. E aí ele escolhe quem ele quer olhar. Quero olhar aquele, quero olhar aquele. E às vezes, por isso que eu falo que esse é o desafio verdadeiro do ator, é se mostrar sem estar dizendo nada, em silêncio. Porque a plateia, às vezes, está olhando para a sua reação ao que o outro personagem está dizendo. Sim. Sim. E isso é o que faz a coisa ficar... Porque o legal de você ver uma peça é ser esse ping-pong. Você Sim. ficar atento em tudo que acontece. Só que quem gera esse interesse? O ator. Então isso te dá uma ferramenta corporal, interna, que só o teatro dá, entendeu? E não tem volta, dá pra pausa. Ai, Ih, gente, gente, desculpa, corta. vamos de novo. Não tem. Exatamente. Eu fiz uma peça uma vez que era uma releitura de Adão e Eva, recontando uma outra história. Então, Aham. eles estavam lá, mas não era a história dele que eles estavam contando. E tinha uma interação com Deus, né? Então, Deus entrava pra interagir em determinado momento. E um dia, não ligou o microfone. E aí ele entrou, e aí foi, e não foi a fala dele, e aí a gente segurou aqui enquanto falava, o ator que fazia Adão foi ligar o microfone, quando ele ligou e deu a voz, o ator que fazia Deus falou, faça-se o som. Aí a Sim, galera riu do tipo assim... Ele usou, né? Ele improvisa. Zoou do tipo claro. assim, ok, não tinha som até agora eu fiz. Sim. Agora podemos continuar. Maravilhoso. E é óbvio Genial. que todo mundo viu que É. deu um problema, mas aí você lida como com o problema? Porque não Exato. dá pra tipo assim, ó, eu vou sair e vou entrar de novo. É. Genial. Não, isso te dá, assim, só um ator que se presta, assim, né, que se aventura no teatro, sabe o quão enriquecedor é isso, né? E a repetição, né? Você criar, você ficar lá durante uma temporada, no caso, A Herança, era uma peça de 6 horas e meia. A gente entrava em cena e não saía mais. A gente ficava... 6 horas e meia? Era uma peça de 6 horas e meia. Ela era dividida em 2 partes. Então a gente fazia parte 1, quintas e sábados, e parte 2, sextas e domingos. Ah, tá. Por isso que eu tô fazendo essa conta. Porque É. eu sei que existiram 2 vendas. Tipo, parte 1 e parte 2. E o público, e é como um livro, a gente tinha que, era a primeira metade e a segunda metade. E você volta pra assistir. Você poderia até ver só a parte 2, mas era muito mais legal você ver a 1 e em seguida a 2. Porque era uma história contínua, linear, e uma super história, uma história super legal. E cada 3 horas tinha 2 intervalos. Então era assim, 1 hora intervalo, 50 minutos intervalo e 50 minutos finais. Então era como maratonar uma série, ao vivo. Então assim, o público saía de lá quicando, porque eles, além de tudo, você cria uma intimidade com o personagem. Onde mais a gente ficaria 6 horas se ouvindo? Nenhum lugar. Só o teatro pode possibilitar esse tipo de coisa. E a gente fazia essa peça, a gente fazia uma vez por mês ela inteira. Às 6 horas corridas. Com os intervalos, né? Mas inteira. E muita gente escolhia assistir nesse dia para ter a experiência completa. Imersiva, assim. Onde mais a gente ia conseguir viver Cara, isso? Nossa, que E incrível. para nós era um desafio surreal, porque não só o desafio dessa duração longuíssima, era praticamente uma peça que só tinha texto, porque era só história. Então a gente tinha que estar sempre no nosso melhor. Eu pessoalmente tinha 350 páginas de texto, Ah, que tranquilo. que a gente tinha que segurar a atenção e a vontade do público de estar lá. Meu Deus, eu aprendi. Não foi uma faculdade, foi um mestrado. Foi um mestrado.